Graça e paz, meus irmãos, Deus abençoe. Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida neste dia, em nome de Jesus. Olha, eu estou aqui para deixar uma palavra de Deus ao teu coração, para o seu dia ser mais abençoado ainda, em nome de Jesus. Bom, vamos lá. A nossa meditação hoje está em João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15. Vai dizer para nós a Bíblia, neste texto, que tinha uma multidão em volta de um tanque chamado Betesda, e ali estava um homem paralítico, há 38 anos, paralítico, esperando o movimento das águas. Imagina, 38 anos paralítico. Precisamos refletir, né, com profundidade, que não é 30 dias, não é 38 dias, não é 38 semanas, mas 38 anos de sofrimento, humilhação, muitas situações desagradáveis. Estava ali esperando, com a sua esperança, com os seus olhos fixos ali, a sua atenção total no tanque, nas águas, e no anjo que descia em certo tempo. A Bíblia não fala quantas vezes ao ano, mas em certo tempo esse anjo descia lá e movimentava as águas. O primeiro, não era o segundo, não era o terceiro, e não era várias pessoas, mas o que nos leva a pensar que apenas uma pessoa era curado, e quando descia ali naquelas águas, não adiantava cair lá nas águas 3, 4 pessoas, porque era apenas o primeiro que ali descia, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Bom, este homem, que a Bíblia não fala o nome, mas coloca em destaque aqui, dentre esta multidão, Jesus coloca em destaque este homem que tinha 38 anos, que estava paralítico. Pensa comigo no sofrimento, no estado terrível deste homem. Porém, mesmo com todas estas limitações, ele estava lá, perseverante. Isto mostra para mim um homem que tinha muita fé e um homem que tinha muita esperança. Guarda aí estas duas virtudes. Só que eu quero chamar a sua atenção, porque mesmo assim, mesmo ele tendo tanta esperança, mesmo ele tendo tanta fé, o milagre não acontecia. A sua vitória, a sua bênção, a sua cura não chegava. E por que não? Vamos então analisar aqui. Primeiro, porque a sua esperança estava no movimento das águas. A hora que as águas for movimentadas, eu vou ser curado. Acreditava que seu milagre estava associado ao grande agito, ao estrondoso, ao que se chama atenção. A sua esperança estava condicionada ao movimento. Quantas pessoas, meus irmãos, que também a sua esperança está condicionada ao movimento? E não para pensar e crer, acreditar que Deus, mesmo no silêncio, Ele opera. Deus não precisa fazer nenhuma agitação extraordinária para garantir a nossa bênção, a nossa vitória. Jesus chega e se apresenta num dia em que ninguém, ou num momento em que ninguém ali esperava, e opera um grande milagre sem detalhe, sem mover água nenhuma. Jesus não precisou agitar a água, e ele estava esperando o agitar das águas. Eu aprendo aqui, com a história deste homem, eu aprendo que mesmo quando tudo está em silêncio, tudo está calmo, parece que nada está acontecendo, Deus pode estar operando um milagre em nossa vida. Porque enquanto este homem estava esperando no movimento das águas, Jesus está passando ali, Jesus veio até ele. Agora você imagina, aquele que opera o milagre, aquele que está acima das águas, aquele que está acima dos anjos, o autor, o dono do milagre, diante dele. Quantas pessoas que Jesus também está diante dele, e ele ainda com a sua esperança condicionado aos barulhos. Em segundo lugar, este homem estava com a sua esperança na presença do anjo. Versículo de número 3. Porque em certo tempo descia o anjo e movimentava as águas. O homem estava diante do Criador dos anjos, Jesus, o próprio Deus encarnado, mas a fé dele estava condicionada ao anjo. Curioso, é alarmante, porque na igreja, em muitos lugares, às vezes, se o pregador fala, o anjo está passando aqui, as pessoas vibram no glória a Deus. Mas às vezes falamos, Deus está presente, Jesus está operando, Jesus está aqui no nosso meio. As pessoas ficam em silêncio, como se a presença dos anjos fosse mais importante do que a presença do próprio Deus. Não basta ter esperança, não basta ter fé. Esta fé precisa estar na pessoa correta. Precisa estar em Deus. Não podemos dividir a glória com mais ninguém. A sua esperança precisa estar em Deus. Agora, em terceiro lugar, Jesus chega ali e faz uma pergunta muito fácil de ser respondida. Olha a pergunta, queres ser curado? Era apenas isso. A resposta deveria ser sim ou não, muito simples.
Porém, este homem faz uma transferência de culpa. Ele começa a culpar os outros por sua situação, ao invés de responder a pergunta correta de Jesus. Jesus não está perguntando de quem que era a culpa. Não, Jesus perguntou, queres receber o milagre? Queres ficar são? Quantas pessoas, meus amados irmãos, que culpam Deus, culpa as pessoas, né? Não, eu não recebi a minha bênção ainda porque o pregador não é de Deus, porque a igreja é problemática, porque tem gente murmurador, porque tem... A gente começa a terceirizar a culpa a outras pessoas. Quando, na verdade, o profeta Jeremias diz, do que queixa o homem senão dos seus próprios pecados? Quantas pessoas que estão afastadas de Deus, afastadas da presença de Deus e culpam os outros até hoje. Não, eu saí da presença de Deus por causa de fulano, por causa de cicrano. Não, irmão. A resposta de Jesus, a pergunta de Jesus foi simples e objetiva. Queres ficar são? Mas vamos lá. As pessoas esperando o anjo descer do céu, mas Jesus estava ali, o Deus encarnado, estava passando no meio deles. Jesus chega neste homem, curou este homem sem precisar fazer movimento, sem precisar chamar a atenção do público. Jesus operou este milagre no silêncio. Então tome posse para a sua vida. Jesus opera sem precisar fazer barulho. Jesus opera sem precisar fazer movimento. Jesus até opera sem precisar falar nada. Agora, eu quero que você compreenda o seguinte. Jesus vai operar um milagre em nossa vida. Quando nós reconhecer que estamos doentes e que precisamos tomar o remédio certo. Se você ainda culpa a igreja, o pastor, o irmão A, o irmão B, por sua doença, seja em qualquer área da vida, ou pela sua falta de bênção em sua vida, ou mais, por você estar distanciado de Deus, eu quero te dizer, indubitavelmente, que você é mais um paralítico de Betesda e precisa vencer estes pavilhões, estas situações. A pergunta é, queres ficar curado? Se você quer ter a sua vida transformada, abra o teu coração agora. Se entregue a Jesus de Nazaré. Reconheça que o problema nunca é de Deus, nunca é das pessoas, o problema somos nós mesmos. Mas se nós abrirmos nosso coração, se nós abrirmos nosso coração, Jesus já está diante de nós, ainda que você não consiga ouvir barulho, ainda que você não consiga ver movimentos extraordinários. O importante é que Jesus está diante de você agora, querendo entrar em seu coração, querendo entrar e fazer parte da sua vida. Queres ficar são? Aceite o remédio. O remédio para a nossa mudança, o remédio para a nossa cura da alma, o remédio para a nossa vida é Jesus de Nazaré. Jesus morreu de braços abertos na cruz do Calvário, derramou o teu sangue para hoje nos oferecer a cura. Ele só pergunta, queres ficar são? A sua resposta deve ser evidenciada na sua atitude. Não basta ir no médico, o médico falar todos os teus problemas, prescrever o remédio, as doses, o horário para tomar e você não tomar. Chega em casa, apenas descarta, joga do lado. Não, é preciso tomar. A atitude de tomar o remédio, essa decisão é que evidencia, que prova que de fato você quer ser curado. Falei e repito, Jesus é o remédio. Que Deus abençoe a sua vida. Um ótimo dia repleto de bênção, em nome de Jesus.